Olá, tudo bem? Meu nome é Dodô Pestana e eu faço parte dos Pastores da Alegria e da Graça. Nesses dias difíceis, nós não estamos fazendo visita, mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui, rompendo em fé e buscando a Deus, em oração, em súplica, pelos profissionais, por aqueles que estão ali cuidando de vidas. Também orando para aquelas pessoas que muitas das vezes perderam a sua renda. Nós estamos orando e decretando que o Senhor cure esta nação. Então, gostaria de contar uma história para você que falou muito ao meu coração e creio que vai falar ao seu coração também. Ok? A história é a seguinte: havia um reino muito distante. E ali um rei que estava bem velhinho, já muito avançado de idade, mas ele havia 4 filhos. Então, ele decidiu no seu coração em chamar, em convocar esses reis, a esses príncipes, a qual ele ia passar a sua coroa. Mas ele não queria ser injusto com nenhum dos seus filhos, porque ele amava eles muito. Então, ele propôs aos filhos um desafio. E reunindo eles, falou da seguinte forma: olha, eu tenho 4 penas. E eu vou soprar essas penas. E a direção que essas penas tomar é a direção que você deve ir. E ali procurar a coisa mais valiosa e trazer para mim. Aquele que trouxer a coisa mais valiosa da direção a qual essa pena tomar, esse sim herdará a coroa. Então ele tomou a primeira pena e soprou. E essa pena tomou a direção leste. Então o primeiro filho, o mais velho, tinha que ir para leste. E a segunda pena ele tomou nas suas mãos e a soprou. E essa pena tomou o rumo ao oeste. Então um dos seus filhos deveria ir para o oeste. E ele tomou a terceira pena em suas mãos e a soprou, e essa pena tomou um vento ao contrário e foi para o sul. Então aquele terceiro filho, deveria ir para o sul. E ele pegou a quarta pena e soprou, e essa pena foi para cima e caiu próximo aos pés do rei. E ele disse: você deve procurar coisas valiosas aqui mesmo, no próprio palácio, ou nos arredores do reino. E assim os filhos partiram para procurar algo valioso nesses lugares para trazer o rei, porque estava valendo, estava em jogo a coroa real, ou o reino daquele rei. E assim, o primeiro filho, que o vento tomou ao oeste, ele foi e procurou e achou uma mina. E ele, entrando dentro dessa mina, ele conseguiu achar pedras preciosas. E ele, achando aqueles rubis, aqueles diamantes, ele colocou no saquinho e disse: com certeza, essas pedras são as pedras mais valiosas que eu encontrei nessas localidades. E aquele filho que foi ao oeste, ele procurando, achou uma joalheria. E entrando dentro daquela joalheria havia um senhor bem de idade. E ele disse: essa joalheria, com certeza, ela está nesse local há muitos anos. Aqui deve ter algo valiosíssimo. E ele perguntou a ele: o senhor tem algo de grande valor? Ou aquilo que é mais valioso na sua joalheria? E assim, aquele senhor procurou e achou aquele anel. Que há muitos anos ele havia guardado. E ele disse: com certeza, isso é a coisa mais valiosa que eu tenho nessa minha loja, este anel. E ele, olhando aquele anel com uma pedra de diamantes em cima daquele anel, e disse: com certeza, isso é a coisa mais valiosa dentro da sua joalheria. E as suas economias, que ele tinha guardado durante anos e anos, ele compra aquele anel e coloca dentro de uma caixinha de joias e leva até o seu pai. Mas o terceiro rei, que foi ao sul, que a pena caiu ao sul,
Ele procurou e achou um mapa. E esse mapa indicava um caminho a qual ele tinha que cavar. E ele cavando, achando aquele local, cava e acha um baú velho. E ele aparentemente ficou triste por achar aquele baú velho, mas quando ele abre, há uma surpresa muito grande. Ele acha várias moedas de ouro antiguíssimas. E ele disse, com certeza, isto é a coisa mais valiosa que eu encontrei no sul. Vou levar para o meu pai. E aquele jovem príncipe que procurou ali aos arredores do reino, ele vai até o porão. Ele falou, olha, eu já procurei em vários lugares, não achei, talvez eu encontre algo aqui de valioso neste porão. E ali havia as estantes e vários livros empoeirados, mas teve um livro que chamou a atenção, e ele pegou esse livro. E quando ele abre o livro, ele tem uma surpresa maravilhosa. Porque aquele livro não foi escrito com tintas normais, mas aquele livro foi escrito todo em ouro. E ele falou assim, olha, com certeza, não tem outra coisa mais valiosa do que esse livro, que as letras são de ouro. E ele fechou aquele livro e falou assim, eu vou levar para o meu pai. E chegou o grande dia, chegou o dia de apresentar as coisas valiosas diante do rei, porque estava valendo a coroa daquele rei. E o rei se propõe a avaliar os achados. E aquele que foi a leste apresenta um saquinho. O rei abre esse saquinho e quando olha, tem uma surpresa grata, uma surpresa tremenda. Havia rubis e diamantes, a qual ele nunca tinha visto. E ele disse para aquele filho, com certeza, você encontrou algo valiosíssimo. Mas eu tenho que avaliar os outros achados, os outros presentes. E aquele que foi a oeste traz aquele anel. Traz aquela caixinha e quando ele abre um anel maravilhoso. E ele fica tremendamente maravilhado porque este era o anel que ele havia procurado há muitos e muitos anos para dar de presente para sua esposa. E ele fala, realmente, este anel é um achado muito, muito importante. Mas eu tenho que avaliar os outros presentes. E assim, ele avalia aquele presente daquele filho que foi para o sul. Era um baú velho. E ele falou assim, um baú velho? Mas logo o filho falou assim, abra rei, você vai ter uma surpresa. E quando o rei abre aquele baú velho, várias moedas de ouro, antiguíssimas. E ele falou assim, isso com certeza vai agregar de grande valor para o tesouro do reino. E ele falou assim, um grande achado, você me trouxeste, filho. Mas aquele filho, aquele quarto filho, que trouxe aquele livro, ele falou assim, olha rei, eu só trouxe esse livro. E quando o rei pega aquele livro, ele percebe que era o livro que ele havia deixado há muitos e muitos anos no porão do seu palácio. Mas quando ele abre, ele começa a ler, ele começa a se lembrar das palavras daquele livro, ele começa a se lembrar daquelas palavras maravilhosas e ele coloca o livro sobre o seu peito e disse, esse é um achado muito, muito, muito precioso. Mas eu preciso avaliar os 4 presentes. E chegou no grande dia, no grande momento, aonde o rei ia determinar qual daqueles príncipes herdariam a coroa. E ele toma essa decisão, e não era uma decisão fácil, era uma decisão muito difícil. E ele avalia cada presente, mas ele disse, olha, o presente mais valioso é o livro. Então, ele coloca a coroa sobre o filho, que achou aquele achado precioso, porque aquele livro não só continha letras de ouro, mas a instrução daquele livro era uma instrução de vida e de vida eterna. Que história maravilhosa, mas eu aprendo 4 lições com essa história. A primeira, procuramos em muitos lugares as riquezas dessa vida, mas o maior tesouro está perto de nós.
Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. A segunda lição, ou a segunda aplicação dessa história que eu aprendo: também somos enviados pelo Rei, mas a alegria maior é a nossa salvação, não as riquezas que acumulamos. Lucas capítulo 10, versículo 16 diz: contudo, não vos alegreis, porque vos submete os espíritos. Alegrai-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. E a terceira lição que eu aprendo: a palavra é um tesouro incalculável. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus nos disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde há a traça e a ferrugem o consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mas a quarta lição, eu creio que ela é muito valiosa nos nossos dias. A unidade é ficarmos juntos em uma só fé, instruídos pela palavra. João capítulo 6, versículo 68 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Santo Deus. Que lições maravilhosas e que história maravilhosa. Que nós possamos entender que este livro contém os maiores tesouros. O nosso Deus é o maior tesouro. E eu gostaria de orar para a sua vida. Gostaria de abençoá-lo com toda sorte de bênção. E não deixe esse livro somente fechado na estante ou no porão esquecido. Não deixa esse livro cair no esquecimento, mas pratique as palavras desse livro. Vamos orar. Pai, Tu és santo, Tu és Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Ó Deus, derrama a Tua graça, a Tua bênção, e que nós possamos entender que as Tuas palavras são maiores do que o ouro e a prata pode comprar. Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada coração, em que esta história alcance vidas e vidas sejam transformadas, porque estas palavras contêm vida e vida eterna. Porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim eu oro, bendigo o Teu santo nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, você que participou desses dias aí comigo, dessas histórias. Que Deus possa te abençoar. E em breve teremos mais histórias para edificar a sua vida. Um grande abraço.